Então, hoje, a ideia é que a gente vai falar de um conceito, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco mais avançado, um passo além, né? Da ideia de classes abstratas, que a gente falou na última aula, que é a ideia de interfaces. Para a gente falar de interface, vamos começar rediscutindo esse conceito aí que a gente já falou em algum momento durante o curso, lá na parte de programação modular, ou quando eu falei para vocês sobre bug do ano 2000, lembra, como exemplo, de por que a gente tem que declarar todos os atributos como privados, vocês lembram disso? Então a gente vai rediscutir isso para deixar não só mais claro, mas para motivar ainda mais a necessidade do conceito que a gente vai discutir hoje. Então, a ideia é que a gente vai falar um pouquinho sobre encapsulamento e information hiding, né? Então, o que é isso? A ideia é que a gente consegue, por exemplo, tornando atributos privados, esconder de forma segura tanto dados quanto métodos. Métodos também podem ser privados, não é isso? A gente, aliás, já viu até um exemplo disso aqui ou não? Vocês já programaram algum método privado ou não? Aquele método procurar da classe banco, ele é um método que varre o array de contas, e a ideia é que ele é um método auxiliar, ele é privado porque ele é usado apenas internamente por outros métodos da classe banco, como o método debitar, creditar, transferir e getSaldo. Ao invés de repetir nesses 4 métodos o algoritmo que vai varrer o array, a gente criou uma vez só um método que já varre o array, e esse método é usado nesses outros 4. Tá? Então a gente quer esconder de forma segura tanto dados quanto métodos dentro da cápsula da classe. Isso aqui é encapsulamento. Esconder é que é information hiding, certo? Portanto, a gente está com isso, escondendo essas informações aí, a gente está impedindo o acesso de usuários que podem até ser confiáveis, mas também dos não confiáveis, certo? Isso daí a gente chama de information hiding. Esconder é information hiding. Declarar um atributo que está dentro da classe, ou um método que está dentro da classe, é encapsulamento. Está encapsulado, está lá dentro. Mas ele pode estar escondido ou não. Então, normalmente, a gente quer as duas coisas. Ou a gente quer encapsulamento com information hiding, mais information hiding. Essas duas coisas vão estar juntas. Tá? Por que a gente quer isso, então? Para que danado a gente quer esconder essas informações, esses atributos e, eventualmente, alguns métodos. Então, a ideia é que a utilidade disso é, a gente vai impedir, por exemplo, que outros programadores ou outras partes, né, da minha aplicação, vamos pensar assim, nada impede que seja um programador de outro sistema que está aproveitando a tua classe, mas a gente pode simplificar e pensar outras classes do meu programa. A gente não quer que façam uso daquelas informações sobre detalhes de implementação de uma classe, como, por exemplo, os atributos, de qualquer forma. A gente não quer que as pessoas tenham acesso àquilo. Tá? Ou seja, com isso, o que eu vou fazer? Se outras partes do meu programa não acessam diretamente, por exemplo, os atributos, eu vou conseguir modificar a implementação. Eu posso conseguir modificar a implementação desses atributos sem afetar essas outras partes, diminuindo pelo menos o impacto, eventualmente, de fazer essa mudança. Lembram lá da ideia do bug do ano 2000? Era exatamente isso, né? Então, é como se eu tivesse lá uma classe data, que o atributo ano era público, e todo mundo que precisava usar data, ou seja, outras partes do meu programa, ou mesmo outros sistemas que reaproveitaram a minha classe data, acessavam diretamente o atributo ano. No dia que alguém percebeu que o ano estava sendo armazenado só com 2 algarismos, e quando chegasse lá no ano 2000 a gente poderia ter um problema, eu teria que alterar a implementação, então, da classe data para que ano passasse a guardar 4 algarismos ou mais, e todo mundo que acessava diretamente aquele atributo foi afetado, teve que ser alterado também. Então, aquilo ali é só um exemplo muito simplificado do que foi o problema real, mas só para a gente ter ideia do impacto que é não esconder essa representação interna, a forma com que eu implemento uma classe, que basicamente é a ideia dos atributos, certo? Tem outras coisas. Então, por exemplo, além disso, além desse impacto na evolução, né, da manutenção da minha aplicação, a gente também quer simplesmente evitar essas interferências aí, que podem ser, né, e eu estou mais preocupado, na verdade, com essas interferências indesejáveis. Né? Então, por exemplo, a classe tem lá um conjunto de atributos que eventualmente tem que ser mantidos num estado consistente. Se eu permitir que alguém, ou se esse atributo for público, eu estou automaticamente permitindo que qualquer outra parte da minha aplicação
acesse e altere diretamente aquele atributo. Então, eu não tenho nenhum controle sobre isso, sobre como aquele atributo vai ser controlado. Por exemplo, o saldo da conta. Será que eu quero permitir que a conta tenha saldo negativo? Se o atributo for privado, eu vi os métodos que eu vou disponibilizar para alterar aquele atributo, é que vou tomar a decisão se pode ser negativo ou não. Eu posso controlar isso lá dentro. Agora, se o meu atributo é público, não tem como eu tomar essa decisão. Eu tenho que analisar todo o meu programa, 100% do meu programa, da minha aplicação, para procurar se tem algum lugar, algum código que acessa diretamente o atributo saldo de um objeto conta e muda ele e vê se ele está mudando corretamente, se ele está checando antes de mudar, se aquele atributo vai ficar negativo ou não. Por exemplo, vê o impacto. É muito mais simples tornar um atributo privado e nos métodos creditar e debitar, claro, no caso só no debitar, né, impedir que o atributo seja negativo, é muito mais simples. É muito mais seguro. Faz sentido isso ou não? Vocês conseguem perceber isso? Então, essa é a ideia. Ora, se eu acesso via um método, se eu impeço o acesso direto e só permito o acesso via o método é que vai controlar como aquele atributo vai ser modificado. Se houver alguma verificação a ser feita, algum teste, esse método faz isso para mim, em um único ponto. Todo mundo que quiser mudar o saldo tem que chamar debitar. Não pode simplesmente chegar lá e diz.saldo ou x.saldo recebe menos 48. Não pode. Certo? Essa é a motivação. Então, o que a gente puder esconder, a gente esconde. Para atributos, a gente já discutiu aqui, dificilmente, eu não conheço nenhum até hoje, você vai achar uma justificativa que faça sentido você dizer que um atributo não é privado. Nem default, nem protected, a gente está discutindo também. Todo atributo tem que ser privado. Não vai ser público, não vai ser default, nem vai ser protected. Dificilmente você vai ter uma justificativa para isso. Tá? Então, para o tipo de aplicação que a gente desenvolve, eu não conheço nenhum ainda. Certo? Então, se eu esconder todos os dados da minha classe, e se eles só são acessados via métodos, e se esses métodos forem bem testados, eu tenho uma garantia muito grande de que esses atributos vão sempre estar consistentes. Tá? A outra coisa, na verdade, é se eu deixar que todo mundo modifique um atributo, ou seja, se ele for público, testar se aquele atributo é modificado consistentemente implica em testar toda a minha aplicação. E não testar só aquela classe separadamente, por exemplo. Vírgula, testar toda a minha aplicação, mas eu nunca vou conseguir testar todas as situações possíveis. É impossível um teste assim. Então, lá as técnicas de teste de software, elas trabalham com a ideia de cobertura, né? Então elas fazem X testes, é sempre limitado. É sempre limitado. Por mais que você teste, sempre tem um limite, sempre tem uma limitação. Tá? Pior ainda se você não deixa seus atributos privados. Aí você praticamente pode... É muito fácil passar desapercebido uma parte do seu sistema que altera lá aquele atributo. Tá? Ou que altera da maneira que não deveria alterar, na verdade. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Então, se o atributo público que é acessado diretamente por outras classes for modificado, como eu já disse, né, as classes vão ser afetadas. As classes que acessam esse atributo diretamente vão ser afetadas. Se isso for via método, eu posso evitar esse pacto. Desde que o método lá da minha classe, um get e um set, por exemplo, ou um creditar ou um debitar, consiga lidar com a mudança sem mudar a assinatura do método, quem usa aquele método não vai perceber a mudança, não é isso? Se o método tiver o mesmo nome, receber os mesmos parâmetros e retornar o mesmo tipo de antes, quem usa aquele método não vai nem saber que teve uma mudança interna. Essa é a ideia, esconder o detalhe de implementação interna exatamente para que diminua esse impacto, para que quem usa aquele serviço não precise se preocupar com a implementação interna. Essa é a ideia em geral. Tá? A mesma coisa aqui, ó, se você também tem um método, não só um atributo, que ele só serve para propósito interno, se ele é um método auxiliar, se ele é usado internamente, esconde ele, não tem por que ele ser público. Ele é um método privado, então. Isso vai impedir que pessoas usem aquele método inadvertidamente, ou mesmo com intenções maléficas, vamos dizer assim, certo? Se o método é interno, não tem razão para ele não ser privado. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? E aí tem um outro motivo até, que é menos nobre, né, como vocês estão vendo aqui,
Mas se eu também esconder um atributo, eu eventualmente não preciso documentar ele lá no manual do usuário, por exemplo. Então quem vai usar aquela minha classe, vamos dizer assim, se eu for fazer o manual do usuário para ela, né, eu não preciso explicar a implementação interna, eu preciso explicar só o que é público. Ou seja, só o que as pessoas vão poder usar. O outro programador vai poder usar da minha classe. É isso que eu preciso explicar. Como é que ele usa, o que é que significa os parâmetros que ele vai passar para o método, que erros aquele método pode gerar, né? O que é que significa o retorno daquele método, se retornar um valor inválido, que tipo de valor inválido é isso, e assim por diante. Tá? Então a ideia, na verdade, o resumo é isso aqui, ó, esconda ao máximo atributos e métodos. Atributos não tem discussão. A gente já discutiu bastante, eu já disse N vezes, todo atributo é privado. Agora, métodos também, se for o caso, você pode esconder, restringir o acesso a eles, se for o caso, né? Se fizer sentido, é claro. Então, só deixo público aquilo que eu quero que seja, a gente chama a interface da minha classe, que é exatamente o que a gente vai discutir hoje, tá? Então, ó, a gente pode falar, esse slide aí é um slide novo, não está no PDF de vocês. A gente pode falar do conceito de interfaces em geral. Então, esquecendo Java, esquecendo programação, por exemplo. Então, uma maneira que eu costumo motivar, analogia que eu costumo usar de interface, são essas aí que vocês conhecem, certo? Por exemplo, a gente pode falar assim, ó, interface VGA. Então, tem aí esses... Alguém definiu lá X pinos aí, tem quantos? Tem 15 pinos aí, certo? Cada pino desse aí significa que leva informação, significa alguma coisa. E alguém padronizou o que é que significa, ou que informações tem que ser mandadas em cada pino desse, para que, por exemplo, o monitor mostre o que ele tem que mostrar, né? A imagem que ele tem que mostrar. Do mesmo jeito, quem vai programar uma placa de vídeo sabe a informação que tem que mandar. Então, a ideia de, se a gente não tivesse essa definição da interface, desse padrão, é como se cada placa de vídeo só fosse funcionar para um monitor, já tivesse ligado automaticamente. Como eu defino a interface, a gente agora pode ligar, em tese, né, qualquer monitor VGA, uma saída VGA de uma placa de vídeo. Porque essa interface VGA é um padrão que foi combinado. Certo? Faz sentido isso? Mesma coisa com DVI, ó, interface de vídeo, DVI. E a USB, que é uma interface ainda mais genérica, que não é só para vídeo, né? Pode até ser usada para vídeo também, como por exemplo uma webcam, né, USB. Mas pode ser usada para N outras coisas, para dados, você liga um pendrive, um HD externo, e por aí vai. Uma filmadora, um monitor, por que não? Passar via USB. Tudo vai depender da velocidade, né? É claro. Então, desde que o monitor tenha uma interface USB, eu poderia ligar. Então, em tese, né, um monitor via numa porta USB. Tá? E assim vai. Ou seja, a ideia é pensar, e isso faz todo sentido também aqui em software, que a interface define um padrão de acesso a um determinado serviço, ou a um conjunto de serviços. Tá? Então, a USB, no caso, era um pouco mais genérica. Né? Então, você pode criar um componente que não existe hoje, vamos criar um novo hardware aqui que não existe. Sei lá, inventa aí. Sérgio Raro, certo? É um hardware novo. O que é que ele faz? Sei lá. Mas eu vou dizer que ele vai ter uma interface USB. Que eu plugo ela no meu computador e aí o que eu tenho que fazer? Escrever um driver, escrever um software que eu instalo no meu computador e se comunica com o meu hardware. Então, a parte de hardware em si, a conexão, eu não preciso fazer nada. Está lá pronta a interface. O que eu preciso fazer, no máximo, é escrever um software para o sistema operacional entender como manipular aquele hardware, um driver, certo? Aí eu vou programar esse outro lado aí. As placas de vídeo, não. Aí, beleza, o cara mesmo faz isso pra gente. É um hardware que já existe, um monitor. Se eu criar alguma coisa nova, ainda assim eu posso usar uma interface aqui, ó, para plugar ela no meu computador. Não preciso criar uma interface nova e pedir para todo desenvolvedor de computador criar essa interface nova para mim. Beleza? É uma motivação isso aqui, tá? É uma analogia que serve perfeitamente, encaixa perfeitamente na ideia de interface para software também. Tá? Então aqui, ó, através do encapsulamento, né, e de esconder aqueles atributos, eu faço com que esses atributos não fiquem visíveis para quem usa aquela classe. Ou seja, eu quero conhecer apenas a interface da classe, ou seja, como eu acesso aquela classe, como eu acesso os serviços daquela classe, ou ainda os serviços que aquela classe disponibiliza. Então eu posso dizer que a interface de uma classe é tudo que for público nela, ou tudo que for acessível, né? Se eu tiver no mesmo pacote, mesmo que for protected ou default, para mim é a interface daquela classe. Mas de forma simplificada, resumidamente, vamos pensar tudo que for público. Tá?
Então eu posso usar o serviço daquela classe olhando apenas para a interface dela. Olhando apenas para o que é acessível naquela classe. Então se eu te der a classe conta e disser, ó, tá aqui o construtor que é público, ou seja, como é que você cria um objeto conta, e tá aqui os métodos públicos. Você não precisa saber os atributos que tem lá dentro. Você pode até inferir. Como tem um método getSaldo e getNúmero, provavelmente, pelo padrão de programação que a gente usa, vai ter um atributo saldo e número lá dentro. Eu não preciso saber que eles existem. Basta olhar para os métodos públicos. Basta olhar para a interface para saber como usar aquela classe. Beleza? System.out.println. O que é isso? Vocês já sabem o que significa ponto, né? Já sabem a noção de métodos e variáveis estáticas, né? System é com S maiúsculo, é uma classe pelo padrão. Ponto .out. Esse out aí não tem abre e fecha parênteses do lado. Então, é uma variável estática. Pública, porque em qualquer lugar eu uso system.out. E ponto .println, abre e fecha parênteses, é um método println que eu chamo desse atributo aí out, da classe system. Então, esse atributo out é de um tipo que implementa exatamente o acesso lá à saída padrão, ou é um print de alguma coisa, é um streamer lá que imprime qualquer coisa para a gente no monitor, por exemplo, certo? A gente consegue deduzir isso, mas nesse caso é uma variável pública. Eu poderia talvez fazer system.getOut, né? .println. Então, por uma decisão de projeto, esse atributo, não é um atributo, melhor dizendo, né? É uma variável pública, estática. Talvez seja final também. Se você fizer system.out, recebe alguma coisa, recebe null, deve dar um erro. Provavelmente ela é final. Certo? Ela é uma constante, na verdade. Então. Vale a pena testar isso. Tá? Estou supondo. Mas, assim, não tem porque a gente fazer esse teste também. Né? Mas você pode testar por curiosidade, não tem nenhum problema. Então, ó, a interface tem todos os métodos disponíveis e suas respectivas assinaturas. Então, a ideia é que existem situações em que, por exemplo, como a gente começou a ver na aula de ontem, a gente sabe que serviços uma classe vai ter, mas a gente não quer implementar eles naquele momento. Ou porque eu não sei exatamente como esse serviço vai funcionar, ou porque eu já sei que ele vai ter diferentes implementações. Não é exatamente a ideia de classe abstrata? De que o que eu sei que vai ter implementações diferentes, que, portanto, não faria sentido herdar entre uma hierarquia de classe, eu digo que é abstrato. Eu abstraio. Eu aumento o nível de abstração, eu ignoro a implementação. Agora, eu não posso ignorar a necessidade do serviço. Na aula de classe abstrata, a gente queria programar uma classe, conta abstrata, que não implementaria o método debitar, porque ele ia ser diferente, tanto na conta imposto, ia ser diferente da conta corrente comum, da conta comum. Mas eu queria escrever a classe banco usando a conta abstrata. No banco tem que ter o debitar, ele tem que usar o debitar das contas. Então a gente definiu um método debitar na conta abstrata, dizendo que ele era abstrato. Não tinha implementação. Não foi isso? Tranquilo? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Ainda abstrato, né? Que é um exemplo que talvez não faça tanto sentido para software. Mas, se fosse um exercício, uma prova, eu tenho certeza que vocês conseguiriam implementar. Né? Vamos fazer um zoológico virtual aqui. Vamos programar esse cara, que tem vários tipos de animais. E aí a gente disse, ó, que são esses os serviços que os animais podem executar. Então o cara pode nascer, passear, dormir, e eu posso checar o peso de um animal, por exemplo. São os serviços que, nessa aplicação do zoológico virtual, eu quero ter. Agora, como é que isso vai ser implementado? Eu não estou preocupado nesse momento. O que eu estou dizendo é, independente do animal, eu quero isso aí. Faz sentido isso? Pode parecer um exemplo simples, as minhas aí são outros 500. Estou preocupado com a lógica do negócio agora, certo? Então, ó, vamos supor que a gente, no nosso zoológico, só de zoológico mais simples, né? Só tem esses 3 animais aqui. Quase que na casa de qualquer um pode ter isso, né? Não, no ornitorrinco é mais difícil. A zebra também, tudo bem. Mas o morcego pode até ter na sua casa lá na praia, né? Ou no campo. Na minha casa, onde eu morava no Piauí, tinha. De vez em quando tinha um morcego lá dentro da casa. Mas vamos lá. Então a ideia é a gente vai criar um tipo novo de componente agora em Java. Então lá no Eclipse, talvez vocês já tenham visto a opção de criar aqui uma interface, certo? Uma interface, exatamente um componente como esse aqui, ó. Parece com a classe, só que em vez de ser public class, é public interface. E o que eu vou fazer dessa interface é declarar apenas métodos que são abstratos.
sem implementação. Ó. Nenhum desses métodos está implementado aqui, estão vendo? É só a assinatura do método. Tipo de retorno, nome e lista de parâmetros. Que nesse caso aqui, a lista de parâmetros é vazia, né? Não tem problema. Então, estou dizendo o seguinte, ó, eu vou definir no meu zoológico a interface que vai representar todos os animais. E a única coisa que eu sei nesse momento, ou que eu quero saber nesse momento, o que eu defini nesse momento é que qualquer animal vai ter esses 4 métodos aí. Vai ter esses 4 serviços. Para ser o animal que eu vou lidar no meu zoológico, eu tenho que poder dizer para ele nascer, passear, dormir e ver o peso dele. Pronto. Podiam ser outros serviços, mas foram esses que foram definidos agora. Tranquilo? Então a ideia é que quem for implementar, aí, agora sim, as classes que representam esses tipos de animais, vai ter que, primeiro, a classe morcego aqui, ó, implementa a interface animal. Então a ideia é que eu defino a interface e do mesmo jeito lá que classe abstrata, vai ter que ter um subtipo, vai ter que ter uma classe que implementa o que está abstrato. Aqui também. Só que na interface 100% é abstrato, essa é a ideia. Porque eu só estou preocupado com a descrição dos serviços. Lembra? Interface VGA, interface DVI, certo? É um padrão que descreve como os serviços quais serviços têm que ser fornecidos, que parâmetros eu tenho que passar, como eu tenho que passar o sinal para o monitor mostrar alguma coisa. Agora, como de fato está implementado naquele monitor, se é de LED, se é um monitor, sei lá, se é uma impressora, será que não pode ter uma impressora que tudo que eu passo na interface VGA ela imprime? Aí são outros 500. Existe o padrão VGA. Então, só para completar aqui, ó. Aqui a gente tem uma classe, morcego, que implementa a interface animal. Essa classe morcego pode ter tantos atributos e tantos métodos eu queira, não importa. Agora, ela obrigatoriamente tem que implementar aqueles 4 métodos que estão declarados na interface animal. Se eu sou uma classe que implementa a interface, eu tenho que fornecer aquele serviço. Eu tenho que dar agora a implementação daquele serviço. Tranquilo? Essa é a ideia. Pergunta? Então, a pergunta foi, eu posso colocar na interface atributo? A resposta é não. A interface só tem métodos abstratos, tá? Então, a ideia é que a classe morcego, por exemplo, vai declarar os atributos que um morcego tem. Que a classe ornitorrinco vai declarar os atributos, está aqui, por exemplo, ó, peso, que o ornitorrinco tem. Então, a classe morcego, o que é o peso? Então aqui a gente fixou, ó, todo morcego pesa 4,5 kg. Se isso faz sentido ou não, aí são outros 500, mas foi assim que foi implementado, certo? Então, ó, a palavra-chave implements é que vai obrigar aquela classe a implementar todos os serviços da interface. Mas não é isso que você está dizendo? Implemento a interface, então vai lá e implemente o serviço. Né? Na interface, todos os métodos, eu não preciso nem colocar aqui, é tudo public e abstract, por default. Por isso que eu não coloco. Se eu tentar declarar um método aí private, vai dar erro de compilação. Protected, vai dar erro de compilação. Se eu tentar programar um método aí, vai dar erro de compilação, certo? A interface só aceita métodos abstratos. A não ser que eu crie alguma coisa estática. Mas aí são outros 500. A gente não está preocupado com nada estático por enquanto. Tá? Se eu tiver fazer um atributo também, a direção não tem. Perfeito. Se eu quisesse, Sérgio, ter atributos e métodos abstratos, classe abstrata. Perfeito. Exatamente essa diferença. Então a gente vai usar a interface quando tudo é abstrato. E quando eu não tenho atributos para ser herdado. Se eu quiser algum atributo, aí eu definiria uma classe abstrata animal, então. E aí, o morcego e os demais animais teriam que extends, né? Extends animal. Ótima observação. É exatamente isso. Tá? Então, ó, ornitorrinco está aí a implementação, então ele vai ter que implementar esses métodos todos. E zebra, idem. Tem lá os atributos que são só de zebra. A implementação dos métodos, e nada impede, é claro, que ela crie métodos novos. Mas todos eles implementam a mesma interface animal aqui, certo? A mesma interface animal. Ok? Perguntas? Então ó, a ideia é que a gente vai ter, obviamente, né, um arquivo .java, que na verdade é uma classe, que representa cada animal desse. Né? Isso aí a gente, obviamente, no Eclipse, por exemplo, a gente vai criando esses tipos automaticamente, uma classe para cada animal desse.
Se amanhã eu tiver um quarto tipo de animal, sei lá, onça, eu vou criar uma nova classe, onça, que implementa a interface animal, implementar aqueles serviços e o que eu mais precisar implementar especificamente para uma onça. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Diga lá. Em Java, o arquivo, por exemplo, ornitorrinco.java, eu espero que tenha lá um public class ornitorrinco. Dentro desse mesmo arquivo, eu até posso definir uma outra classe. Mas ela não pode ser public. Ou seja, como se fosse uma classe auxiliar, interna. Ela pode ser interna ou não até. Mas isso daí são outros 500, tá? Acho que não vale a pena a gente confundir agora, tá? Os conceitos, realmente. Por isso que eu até não chamei atenção para isso. Tá? Mas a ideia é que você pode, no mesmo arquivo .java, declarar mais de uma classe, mas só uma delas pode ser pública. Tá? Perguntas? Beleza. Então, ó, a gente pode aqui escrever agora um código que, sei lá, por exemplo, esse método aqui, ciclo de vida, perceba que é tudo estático aqui, tá? Esse método ciclo de vida aí, ele recebe um animal, manda esse animal nascer, passear e dormir. Independente de qual animal, a gente já sabe que eles vão ter esse serviço, não é isso? Então esse método aqui funciona para qualquer tipo de animal, essa é a ideia. Na hora de testar aqui, por exemplo, aí é que a gente vai tomar a decisão. Você vai criar uma zebra, né, um morcego, aliás, não é aqui, né? A criação é aqui, ó, no ninho. Aí eu estou criando uma zebra, outra zebra, um morcego e um ornitorrinco. E estou chamando aquele método ciclo de vida, passando esses 4 animais aí, tá? Atenção, ó, Z1 é um atributo do tipo zebra. Eu posso chamar aquele método extra que eu declarei na classe zebra, contar listras, né? Certo? Z2, apesar de eu inicializar isso como zebra, mas como uma variável do tipo animal, eu não poderia chamar o método contar listas. Não tem o método contar listas na interface animal, não é isso? Mas eu poderia usar aquela mesma ideia que a gente usou lá na classe banco para render juros ou para render bônus, né? Que é o quê? Usar um cast. Bota o instância of antes, pergunta se esse animal é a instância de zebra, né? Ou if Z2 instance of zebra, faz um cast de Z2 para zebra e chama o método contar listas. Tranquilo? Ou não? Quem não entendeu isso? Beleza, vamos lá. Então aqui, ó, se eu quiser mandar contar a lista da zebra, eu posso fazer assim, ó. Se Z2 instance of, lembra do instance of? Vixe, mano. Se Z2 for instância de zebra, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer um cache de Z2 para zebra, assim, né? Vou botar ponto, contar listas. Eu vou botar assim para caber. E aí eu chamo o método contar listas. Como Z2 é uma variável do tipo animal, como a gente viu aqui em cima, como Z2 é uma variável do tipo animal, se eu fizer Z2.contar listas, o compilador vai lá no tipo animal, que é uma interface, e vai dizer, tem um método contar listas aí? Não, não tem. Erro de compilação. Para compilar, a gente usa um cast. Vide a aula de herança, certo? Vide a aula de herança. E para que o cache seja executado sempre com sucesso, a gente combinou de usar sempre o instance of. O cache só é executado dentro de um instance of, certo? Para garantir que eu só tento executar um cache se de fato, numa variável Z2, tiver um objeto do tipo zebra. Então eu posso dar um cache de Z2 para zebra com segurança. Não é isso? Beleza? Massa. E aqui está dizendo o que vai acontecer, né? Quando eu executar os 4 métodos aí, ciclo de vida. Então, nasce uma zebra, nasce 2 zebras, né? Coitado, morcego, e assim vai. Tranquilo? Perguntas? Então, a gente pode, por exemplo, aqui até vai meio que de graça um conceito novo para vocês, que é o de refatoramento, que é a ideia de a gente poder alterar um código que já está escrito para tornar ele normalmente mais legível. Essa é a ideia. É mais fácil de entender. Então a gente pode refatorar esse código aqui, né, esse método aí que a gente está vendo, para, por exemplo, ao invés de criar 4 variáveis, não, cria uma array de animais de tamanho 4, e inicializa 4 objetos que são subtipos de animal, né, que implementam a interface animal, e aí bota um for que varre esse array, chamando ciclo de vida, né, passando esses objetos para o método ciclo de vida. Essa é uma opção.
Outra opção ainda é essa aqui, né, que já cria os objetos dentro do array. Se isso aí é refatoramento ou não, pode ser até discutível, porque a ideia é que refatoramento sempre melhora a legibilidade do código, por exemplo. Então, você alterar o código que está programado para ele ficar mais difícil de entender, não é um refatoramento. Tá? Então, a ideia de refatoramento é favorecer mudanças. É sempre isso, favorecer mudanças. Tranquilo? Por exemplo, outro exemplo de refatoramento aqui, para sedimentar melhor esse conceito para vocês. A gente está programando a classe banco, que tem lá uma rede de contas, certo? E aí tem um método creditar que eu preciso botar um while ou um for para varrer a rede de contas, achar a conta que eu quero e creditar nela. Aí agora eu vou programar o método debitar. Aí eu começo a programar o método debitar e percebo que, eita, vou ter que varrer o array, fazer, ou seja, duplicar parte do código que já está lá em creditar, não é isso? Certo? Então, um refatoramento é ir lá no método creditar, cortar a parte do método creditar que eu percebo que é genérica, ou seja, que é varrer o array e achar uma conta com um determinado número. Eu movo isso, crio um novo método, procurar, por exemplo, privado, interno da classe banco, coloco esse código lá dentro e no método creditar chama esse método. Aí agora, tanto no debitar, quanto no saldo, quanto no transferir, eu posso chamar esse mesmo método. Esse passo aí, essa modificação de um programa que já estava escrito antes, a gente chama refatoramento. E ele foi feito para... ficou mais claro de entender, porque agora o procurar só procura, é mais fácil de entender aquele algoritmo, e também está reusável aquele algoritmo. Eu favoreço a manutenção da minha aplicação, eu favoreço a evolução da minha aplicação. Novos métodos agora que eu criar, vão usar esse novo método que eu defini, que só procura a conta, certo? Esse é um dos effectors mais utilizados, chama extract method, extrair o método. Então você percebe um código lá que pode ser extraído para um método, e esse método ser reusado várias vezes, evitando a duplicação daquele algoritmo ali. Beleza? Então, uma pequena pincelada sobre refatoramento, ou refatoração. Outra coisa interessante que o uso de interfaces traz para a gente, especificamente em Java, é a possibilidade de você implementar mais de uma interface. Eu não sei se vocês lembram, lá na aula de herança, eu disse assim, a gente viu, né, está escrito no slide, em Java, a herança é simples. Uma classe só pode herdar de, no máximo, outra classe. Não é isso? Só pode ter uma mãe e um pai. Lembra que eu falei assim? Já com a interface, a gente permite algo interessante, que é, eu posso implementar N interfaces. Vamos ver um exemplo aqui de duas primeiro. Então, suponha que eu tenho uma interface que chama transportador de pessoas, certo? Ou seja, quem quer... Podia ser transporte de pessoas só, né? O nome dessa interface, mas tudo bem. Quem quer... Ou seja, no meu sistema, qualquer coisa que queira transportar pessoas, tem que implementar dois serviços, que permitem entrar e sair pessoas dessa coisa, desse transporte, certo? E tem outra interface aqui, voador. Ou seja, quem quer que voe aí, qualquer coisa que voe, tem que decolar e aterrissar. Voar e aterrissar, certo? Pelo menos. Então eu posso, por exemplo, ter uma classe aqui, ó, implementar uma classe que voa. Uma classe que transporta pessoas. E uma classe aqui, podia ser maior, né, esse avião, que tanto voa quanto transporta pessoas, certo? Então lá na classe da ave ou águia, ou o que quer que seja, faz todo sentido implementar esses métodos para decolar e aterrissar. Lá no ônibus faz todo sentido ter métodos que permitem entrar e permitem sair pessoas. E lá no avião faz sentido que eu tenha os 4 métodos, tanto decolar, aterrissar, quanto entrar e sair pessoas. Então eu posso dizer que o avião implementa as duas interfaces. De fato, a gente pode implementar N interfaces, vírgula, boto vírgula aí, uma lista de interfaces. Então, desta forma, Java permite herança múltipla, mas de assinaturas de métodos só. Então, na verdade, eu não estou herdando, certo? Aliás, a única coisa que eu estou herdando aí é a obrigação de implementar esses métodos. Então, se você herda de 1000 interfaces, o que vai acontecer é você tem que implementar todos os métodos das 1000 interfaces. Ok? Então, uma classe pode herdar de outra e implementar N interfaces. Tranquilo, gente? Claro, tudo isso tem que fazer sentido, né? Aquela mesma ideia de eu ter uma interface lá, transporte, que tem atributos A, B e C, e eu tenho uma classe que é computador, que por acaso tem os mesmos atributos, A, B e C. Não vou dizer que computador herda de transporte para reusar os atributos, não faz sentido.
Computador não é transporte, certo? Então nunca faria uma herança ou usaria interfaces ou classes abstratas, criando a hierarquia de tipos. Começa daí. Computador, subtipo de transporte. Computador não se comporta como transporte. Não é isso? Considerando que transporte é um meio de transporte, que eu estou querendo dizer, né? É andar, parar, virar à esquerda, virar à direita, passar marcha, certo? O computador não faz isso. Beleza? Apesar de que alguns computadores no começo tinham uma chavezinha, né? Que era para ligar e desligar o teclado. Tinha muita gente que achava que aquele era para dar partida no motor do computador. Tem uma piada antiga disso daí. Hoje em dia, vocês nem entendem mais isso. Não tem isso nos computadores. Vamos lá, mas voltando agora aqui para o nosso velho exemplo de guerra aí, que é a aplicação bancária, né? A gente hoje na classe banco tem uma rede de contas, não é isso? Ou tem uma classe que é um repositório de contas em array, por exemplo, não é assim? Ou seja, vai ter uma classe que implementa ou que armazena objetos de conta no array. Só que e se amanhã eu quiser usar outra estrutura, eu quiser armazenar numa lista, ou eu quiser armazenar no banco de dados, certo? Ou quiser armazenar em arquivo, que seja. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, o que a gente vai fazer agora é, vamos desacoplar as regras de negócio das regras de armazenamento de dados. A classe banco, a ideia é que ela seja uma classe de negócio, que ela realize operações de negócio. Ela não deveria ter lá dentro dela código específico para armazenar um objeto no array, ou no arquivo, ou no banco de dados. Eu quero poder evoluir, por exemplo, presta atenção, eu quero poder evoluir a forma de armazenamento de dados sem alterar a classe banco. Ou, no pior caso, alterando o mínimo possível a classe banco. A solução que a gente vai dar aqui vai ser alterando 0% da classe banco. Então eu vou mudar a minha aplicação de usando array para usando um banco de dados sem tocar na classe banco. É isso que a gente quer aqui. Vamos ver como a gente vai fazer isso, certo? Então a primeira coisa é, para o banco, não é relevante como os objetos de conta são armazenados. O que o banco está preocupado é que tenha o serviço lá. Que ele consiga guardar uma conta, recuperar uma conta. Ou atualizar uma conta, ou remover uma conta. É isso que o banco quer. Agora, se vai ser no array, no banco de dados ou no arquivo, não só ele não quer, como aliás a gente quer que ele não se preocupe com isso. Porque a gente quer evoluir a aplicação sem afetar o banco. A única forma é ele não se preocupando com isso. Como armazenar os dados. Tá? Então vamos tentar ajudar o raciocínio de como a gente faria isso. O que é que vocês acham? Como é que a gente vai criar um tipo, então, que vai abstrair as formas como a conta é armazenada? E a ideia é que o banco vai usar esse tipo novo aí, né? O que a gente faz? Alguma ideia? Hã? Então, sei lá. Faz sentido criar uma classe abstrata que tem lá todos os métodos abstratos? Um método inserir, um método procurar, um método remover. Faz sentido isso? Por que não? Faz, não faz não? Eu posso criar um método lá, uma classe abstrata chamada guarda-contas. E ela tem o método inserir, remover, procurar, atualizar e existe, por exemplo. 5 métodos. Que atualiza a conta, guarda a conta, procura a conta. E o meu banco vai ter como atributo, ao invés de uma rede de contas, vai ter como atributo um tipo guarda-contas, que é uma classe abstrata. E ele vai conseguir chamar métodos, chamar os serviços desse tipo, sempre que ele precisar inserir uma conta, procurar uma conta, remover uma conta, ele vai conseguir fazer isso. Certo? Faz sentido, não estou dizendo que isso é a melhor solução. Mas faz sentido, certo? Todos os métodos vão ser abstratos aí, não é isso? Nesse caso aí. Porque eu só estou preocupado em definir um padrão de acesso aos serviços, não é não? Certo? Tem algum atributo? Não sei. Eu não sei que atributo um array tem, que atributo um banco de dados vai precisar ter. Então eu estou preocupado em definir apenas os serviços. Apenas o padrão de como eu acesso o serviço, que insere, remove, procura, atualiza e verifica se a conta existe ou não. Seja lá onde tiver armazenada essa conta. Um balaio de contas, um saco de conta, um baú de conta, uma rede de conta, um banco de dados de conta, um arquivo de conta, não sei, não estou preocupado. A questão é, independente de onde esteja, eu quero ter esses, sei lá, 5 serviços, por exemplo. Tá? Então a ideia é que interface é um caso especial de classe abstrata. É a ideia de que quando eu tiver que criar algo, até poucos minutos atrás, vocês não tinham ouvido falar de interface ainda, não através de mim, pelo menos. Mas vocês já tinham ouvido falar de classe abstrata.
Então, é muito comum e faz todo sentido que vocês pensassem o seguinte, não, eu vou criar uma classe abstrata com todos os métodos abstratos. Certo? Só que a ideia é que, se não tem nenhum atributo e todos os métodos são abstratos, vamos usar esse tipo novo que a gente viu hoje, interface. Que a intenção dela é exatamente isso, declarar apenas um padrão de acesso aos serviços, certo? Além disso, usando a interface e não a classe abstrata, as classes que implementarem essa interface, além de poder implementar outras interfaces, podem herdar de uma classe, não podem? Atenção, olha para cá. Roda ele aí, ó. Olha para cá. Ó, pessoal, se você tem uma classe X que herda da classe abstrata que a gente combinou que poderia ser criada aqui no começo, essa minha classe X não pode herdar de nenhuma outra classe. Certo? Que já herdou, só pode herdar de uma classe. E essa minha classe abstrata não me deu nada, não tem nenhum atributo, não tem nenhum método concreto. Ou seja, não foi vantagem nenhuma fazer isso. Funcionaria. Faz sentido. Mas eu tenho uma alternativa mais adequada, que é o quê? Criar uma interface que automaticamente só vai ter métodos abstratos, e é isso que eu queria. Foi isso que eu fiz foi isso que eu teria feito na minha classe abstrata. E aí a minha classe X, ao invés de herdar dessa classe abstrata, implementa a interface. Então X pode implementar quantas interfaces eu queira, botar uma vírgula, implemento novas interfaces no futuro, se for o caso. E X pode herdar, pode extender uma classe a qualquer momento. Então, usando interfaces, eu não vou impedir, eu não vou matar essa opção, essa possibilidade de herança de uma classe no futuro. Uma vez que não tem nada para herdar aqui. São só assinaturas de métodos. Eu estou tendo aí a obrigação de implementar aqueles serviços. Tranquilo? Tá claro aí? Então, ó, a ideia é que para aplicação bancária, por exemplo, a gente vai criar uma interface como essa aqui, que a gente chama repositório de contas. É um balaio de contas, certo? Guarda contas. Como? Não sei. Não quero saber. Não precisa ter raiva não de quem sabe não. Mas você não quer saber isso. Você não está querendo se preocupar com isso agora. O que a sua preocupação é, tem que ter um método inserir que recebe uma conta abstrata. E claro, vai ter que inserir essa conta abstrata de alguma forma. Mas eu não sei como, nem quero saber como. Eu, usuário, certo? Então essa é a interface. Então enquanto programador da placa de vídeo, eu tenho que saber como é que eu mando os sinais. Mas como é que esses sinais vão ser recebidos? Como é que eles vão ser traduzidos para o monitor? Quem tem que se preocupar é quem fabrica o monitor. Não quem fabrica a placa de vídeo. Certo? A não ser que eu seja o fabricante das duas coisas. Beleza. Mas quem está fabricando a placa de vídeo não está preocupado com o monitor. Do mesmo jeito, quem está fabricando o monitor não está preocupado em como é que o cara fabricou a placa de vídeo. Ele tem que ter fabricado o que quer que ele tenha fabricado, mandando sinais conforme aquele padrão que foi combinado. Mesma coisa aqui. Então, eu estou definindo aqui um contrato, na verdade. Esse é o termo, inclusive, mais genérico, que transcende a orientação a objetos, por exemplo. Né? É um contrato entre duas partes. Quem usa o serviço e quem implementa o serviço. Quem usa não precisa saber quem é que está implementando. Mas tem lá esse contrato que diz, ó, o serviço vai ser fornecido assim, ó, com esse nome, com esses parâmetros, com esse tipo de retorno. Com esse nome, com esses parâmetros, com esse tipo de retorno. Quem quiser ser usado pelo banco para armazenar contas, tem que ter um método inserir, um procurar, um remover, um atualizar, um existe. Com esses parâmetros, com esses tipos de retorno aqui. Certo? E aí falta agora a gente mudar a classe banco, é claro, para poder fazer banco usar esse tipo novo que eu acabei de criar aqui. De novo, a gente aqui está dando aula de uma forma incremental. Né? Tentando seguir uma lógica aí que facilite o entendimento de vocês. Na prática, eu já teria identificado isso aí antes, desde o começo do projeto. Já estaria projetando a minha aplicação assim, certo? E aí esse tipo já existiria e a classe banco já seria criada usando esse tipo. Por exemplo, atenção de novo aqui, ó. Todos os métodos são public e abstract por default dentro da interface. E aí eu posso, por exemplo, criar N implementações dessa interface. Uma que usa array, uma que usa lista, uma que usa vector, outra que usa banco de dados relacional. Todas elas implementam aquela interface lá que a gente acabou de criar. Então, nas implementações delas, eu vou ter que ter aqueles 5 métodos. Pelo menos aqueles 5 métodos implementados. Se vai ter mais métodos e quantos atributos vai ter, não importa. Agora, aqueles 5 métodos tem que ter.
Isso, ou seja, quem for usar esse tipo aqui, repositório contas, vai ter a garantia que qualquer implementação dele, seja em array, em list, em banco de dados, vai ter esses 5 métodos. Beleza? Então, ó, a minha classe banco, como é que eu vou mudar ela? Ao invés de ela ter um array de contas, ou qualquer coisa de contas, ela tem agora um repositório de contas. Agora ela tem um qualquer coisa de contas, certo? Essa é a ideia. Então, como é que eu vou fazer para dizer que o banco trabalha com qualquer tipo de repositório? Eu recebo uma implementação dele no construtor. Para eu criar o objeto banco, eu tenho que passar uma implementação do repositório de contas. Faz sentido eu fazer new numa classe abstrata? Não, né? Tem métodos abstratos lá dentro, certo? Pode ter métodos abstratos lá dentro. Do mesmo jeito, pior ainda fazer new na interface, né? Então todo mundo sabe que eu não faria new repositório contas, não faz sentido. Então o que eu vou fazer é new em alguma dessas classes aqui. Calma. Eu vou fazer new em alguma dessas classes aqui. E todas essas classes, ou qualquer uma dessas classes, são ou é do tipo repositório contas. Logo, pode ser passada como parâmetro aqui, porque é um repositório contas. Esta é a ideia. Certo? Então eu declaro, por exemplo, uma variável R do tipo repositório contas, inicializo ela com new repositório conta array, ou new repositório contas banco de dados, e assim vai. E passo essa variável R, que é o meu repositório, que aponta para o objeto que implementa os serviços de um repositório. Na hora que eu criar o banco, new banco, eu passo o R como parâmetro. Aí o banco vai usar aquele repositório que você criou. Certo? Tranquilo? E aí, ó, olha para um método cadastrar para a classe banco. Recebe a conta abstrata, pega o número dela, pergunta para o repositório, tem uma conta com esse número aí dentro? Se não tiver, insere essa conta no repositório. Quem é contas mesmo? É o repositório, né? Ou, é o repositório aqui, né? Podia ser dis.contas aí, né? Para ficar mais claro. Em que momento aqui desse método cadastrar, vocês estão vendo se eu estou usando aqui um array, um banco de dados, uma lista? Em nenhum momento. E é exatamente isso que a gente quer. Ou seja, independente de quem de fato, o objeto, na hora de executar de fato, que esteja sendo referenciado por esse atributo contas, esse objeto vai ter um serviço que me diz se existe uma conta lá com o mesmo número que essa aqui, e tem outro serviço que insere uma conta dentro dele. Agora, se está sem array, ou seja, se é na memória, se é no arquivo, se é no banco de dados, são outros 500. E a classe banco não está preocupada com isso. Beleza? Então, mudar a classe banco, mudar o seu sistema de array para banco de dados, é criar um objeto do banco, passando um repositório em banco de dados. Pronto, agora ele usa banco de dados. Fazer os array é new banco, passando um repositório em array. Pronto, agora usa array. Tudo em memória. Percebe? E essa classe jamais precisa ser nem compilada novamente. Compila ela uma vez só e o banco funciona pro resto da vida. Se eu só precisar mudar o meio de armazenamento de dados, é claro, né? Tranquilo? Diga lá. Se você quer um repositório, uma aplicação de banco, um repositório pode servir para mais de uma coisa. Tem só ponto, pode servir para cliente. Em vez de usar repositório de ponta, eu posso usar um repositório outro. Certo. Faz todo sentido a sua pergunta. A pergunta foi, mas repositório aqui tem métodos que poderiam até ser mais genéricos, né? E esse repositório aqui só trabalha com conta. Será que eu não poderia ter um repositório mais genérico, um repositório de objetos, balaio de objetos? Né? Então, tem duas respostas para isso. A primeira é, de objeto em si, que seria colocar aqui, object. Isso não é legal. Por quê? Eu tenho que ficar fazendo cache na hora que eu procurar esses caras. E a implementação desses métodos aqui, por exemplo, existe número. Como assim número? Número de objeto? Ficaria estranho. Seria um pouco mais complicado. Tá? Mas tem uma forma de você tentar generalizar isso aqui, que é usando generics, né? Que a gente não vai explicar isso para vocês, não tem razão para isso por enquanto, tá? Nessa disciplina, pelo menos, que você conseguiria parametrizar esse tipo aqui, conta abstrato. Não vou explicar como fazer isso, certo? Mas eu estou já dizendo, você teria como escrever um único código que você poderia parametrizar o tipo que aquela classe usa. Vixe, Maria. O nome disso é generics. Quem quiser aprender, procura no Google. Generics. Como você disse que o banco só precisava ser vinculado no período? Só um segundo. Tranquilo aí essa resposta que você quer? A outra coisa, eu vou chegar na sua pergunta daqui a pouco.
A outra coisa é, a gente, nesse momento aqui do curso, e vocês vão ver isso, por exemplo, no projeto, quer que vocês aprendam a programar. Então a ideia é que se eu fosse fazer um projeto com todo mundo junto, um projeto só, cada um teria que ter uma interface de repositório. Então cada um programa a sua. Então isso não seria um grande problema. Você não teria que programar duas, por exemplo. Certo? Então, porque a gente quer treinar a programação. Então é um dos motivos a gente não, por exemplo, usar generics aqui. Tá? Agora, num projeto em dupla, aí pode ter outros critérios. Certo? Vamos lá. A pergunta foi o que mesmo agora? Por que a classe banco só precisaria ser compilada uma única vez, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, para mudar o meio de armazenamento dos objetos conta, eu não preciso recompilar a classe banco. Eu só preciso criar um novo objeto banco passando uma implementação do repositório. Então, se eu não tivesse a interface, por exemplo, eu poderia ter ainda essas classes aqui, não poderia? Elas não implementam a interface, certo? Elas não implementam a interface. Mas eu poderia combinar por conta própria, que eu tenho 4 classes, que tem aqueles 5 métodos. Não poderia, nada impede que eu faça isso, né? Aí eu venho aqui na classe banco e boto repositório contas array. Não preciso mais receber aqui, só faço new repositório contas array, certo? Aí se eu quiser mudar para banco de dados, eu tenho que trocar isso aqui para banco de dados e trocar isso aqui, esse new. Banco de dados, repositório, banco de dados. E recompilar a classe banco. Agora, do jeito que tem aqui, só com a interface, eu não preciso recompilar nada. Eu só preciso criar um novo banco e passar um atributo. É isso. Tá? E aí, claro, com essa interface aqui, a vantagem é que não só em tempo de compilação vai ter uma garantia que as 4 classes, de fato, implementam os mesmos métodos, com o mesmo nome, com a mesma assinatura, mas eu posso ter uma quinta, uma sexta, uma 10ª versão de meio de armazenamento de dados no futuro. O banco vai trabalhar com qualquer uma delas. Então, eu evoluir a minha aplicação. Saiu um tipo novo de banco de dados que nem existia antes. Banco de dados quântico. Se você conseguir implementar um repositório de contas que usa um banco de dados quântico e que implementa aqueles 5 serviços, você pode passar ele para o banco e o banco vai usar um banco de dados quântico. Você nem saber que está usando. Certo? Essa é a ideia aqui. Beleza? Essa é uma forma de usar interfaces. Mas você pode usar a interface em qualquer situação que você quer. Definir um padrão de serviços. Ponto. Beleza? Não confundir com interface gráfica com o usuário, que a gente vai aprender daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Tá? Então, um resumo aqui. E principalmente uma comparação entre esses 2 conceitos aí de classe abstrata e de interface. Então, quando a gente fala de classe abstrata, a gente tem objetos que herdam daquela classe abstrata e que, portanto, compartilham alguma implementação. Porque a ideia é que a classe abstrata tem, provavelmente, algum atributo e, provavelmente, algum método concreto. Se for tudo abstrato dentro dela, o ideal era usar uma interface. Que aí, a única coisa que objetos que implementam uma mesma interface vão ter é as implementações, é a necessidade de implementar aqueles métodos. Tranquilo? Eu defino a nova classe herdando da classe abstrata. Eu defino um tipo que herda da classe abstrata, mas só pode herdar de uma classe. Já que com interface não, eu posso criar um tipo que implementa várias interfaces. E ainda assim pode herdar de outra classe no futuro. Ou naquele mesmo momento ali. Não importa. Então a ideia de só ter que a herança é simples em Java, né? Uma classe pode ter apenas uma outra classe como superclasse, ou uma classe abstrata como superclasse. Já uma classe pode implementar várias interfaces. Né? Então, com classe abstrata eu tenho herança simples, com interface eu tenho herança múltipla. É isso que a gente está dizendo aqui. Perguntas? Alguma dúvida? Então, mãos à obra. Vamos fazer esse exercício, que nada mais é do que implementar o que a gente viu aqui em sala, certo?